Senhores, mais uma vez uma situação inusitada acontecendo com uma banca organizadora de teste de aptidão física. Dessa vez a banca Fundatec surpreendeu na aplicação do TAF da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E se você quiser entender tudo o que aconteceu nesse TAF, fica comigo até o final do vídeo. Mas antes, já curte esse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Há poucos dias acabou de ser realizado o TAF da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E o que surpreendeu os candidatos é que eles tiveram que assinar o resultado no início do teste físico. Ou seja, eles ainda não tinham feito nenhum teste e já tiveram que deixar a sua assinatura conferindo o resultado. Mas como você poderia conferir o resultado de um teste que você ainda não fez? Pois bem, a Fundatec acredita que essa é a forma correta. Os candidatos foram forçados a assinar o resultado antes da aplicação do teste. Conversando com alguns alunos que fizeram esse concurso, eles falaram comigo que tinham sido aprovados e eu decidi enviar para eles a plaquinha de aprovação, que é uma plaquinha que começa aqui, ó, que você está vendo atrás de mim. Todo aluno que treina comigo e quando ele é aprovado no TAF, eu faço a entrega de uma placa reconhecendo a aprovação dele. Só que um deles me disse o seguinte: não, professor, melhor esperar porque eu não tenho certeza. E eu perguntei, como assim não tem certeza? Aquilo me gerou uma certa estranheza, porque geralmente quando você sai do TAF, você já sabe que você está apto ou inapto. Só que no caso, ele disse que não falaram para ele o resultado e que esse resultado seria divulgado posteriormente. E eu estranhei aquilo porque você não costuma ver isso nos testes de aptidão física, certo? Mas foi o que aconteceu no TAF da Polícia Civil. E aí ele aguardou alguns dias até que saísse o resultado. Então eu tomei ciência de como foi aplicado esse TAF. Muitos candidatos realizavam o teste e não tinham noção se tinham sido aprovados no respectivo teste. Como, por exemplo, as candidatas do sexo feminino que tiveram que fazer a isometria na barra fixa. Muitas delas não tinham noção se tinham conseguido atingir o tempo, porque o avaliador ele se recusava a falar qual foi o índice, o tempo que a candidata atingiu naquele teste. Algo que vai totalmente contra o que acontece na maioria dos concursos, né? Quando você sai de um teste, você já sai sabendo se você está apto ou inapto. Inclusive, no próprio edital, diz o seguinte: da aptidão, lá no item 11.7.1, ao término de cada teste, o candidato deverá assinar junto ao avaliador a sua ficha de avaliação e se dirigir diretamente à saída do local de realização da prova, ou seja, ao término. Aqui está dizendo ao término, está sendo bem claro. Só que lá foi cobrado ao início. Então, essa é uma situação que já vai totalmente contra ao que está escrito no edital. E também aqui no próximo item diz o seguinte: o candidato que não conferir os dados pessoais na sua ficha de avaliação e não solicitar correção se necessário, deverá arcar com as consequências advindas da sua omissão e desatenção. Então, o candidato ele também deveria conferir ali se foi anotado exatamente o número de repetições ou o tempo de acordo com o que foi dito no momento ali do término do teste. Só que o candidato ele não sabia o tempo dele. Inclusive na corrida, que já havia a proibição do uso de relógio, e sinceramente eu não sei qual o motivo de proibir o candidato de utilizar um relógio ali para conseguir fazer a sua marcação das voltas, né, o tempo por volta. É muito importante isso, mas essa banca proibiu. E, para surpresa de muitos, ela também não colocou um cronômetro para que você pudesse ter uma noção ali das suas voltas, porque geralmente quando a banca proíbe você utilizar o seu relógio particular, ela mesma já coloca um cronômetro visível para que você possa se orientar. Mas essa banca não fez isso, ela não colocou. A banca ela também não fez a contagem de voltas. Lembrando que não é obrigatória a banca fazer a contagem de voltas, mas é algo comum que tem acontecido em muitos concursos, quando a banca visa facilitar um pouco ali a vida do candidato, né, fazendo a contagem. Não tem por que não contar, não tem por que não facilitar um pouco, mas a banca ela também não fez a contagem, não forneceu o tempo e o candidato saiu totalmente no escuro, sem saber se ele tinha sido aprovado no teste de corrida. Foi o caso desse meu aluno. Ele achava que tinha sido aprovado na corrida, só que ele não tinha noção do tempo. Então, por isso, ele pediu para aguardar para poder ter certeza. Candidato, provavelmente você que fez esse concurso e não atingiu o índice deve estar se sentindo lesado por conta dessa situação. Então, eu já quero deixar aqui também na descrição
o contato do advogado do Dr. Henrique, que é meu parceiro, que trabalha comigo, que atende os candidatos que me procuram e que se sentiram lesados de alguma forma. Ele é especialista em recursos para concursos públicos. Eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Estou deixando o link dele na descrição. Entre em contato, fale com ele que você vê através do canal do Pai do TAF, que ele vai dar uma condição bacana para você, beleza? Então, se você conhece algum candidato que fez esse TAF, já encaminhe esse vídeo para ele, ou talvez até você mesmo tenha feito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações. Vamos para cima, até o próximo vídeo.